Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje vamos estudar uma importante decisão do Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 5.755. Essa ADI, ela é muito importante para os concursos da advocacia pública, porque foi por meio dela que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos cancelamentos dos precatórios e requisições de pequeno valor federais. A gente vai entender o tema de uma forma pormenorizada agora. As disciplinas que envolvem o que nós vamos explicar agora são direito constitucional, financeiro, processo civil, o tema principal é precatório e o assunto é quente, o tema é quente e muito importante para os concursos da advocacia pública. Bom, não sei se você se lembra, mas eu já analisei aqui no canal a Lei 13.463 de 2017, que diz assim, artigo 2º, ficam cancelados os precatórios e as requisições de pequeno valor federais, portanto somente os da União, expedidos e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de 2 anos em instituição financeira oficial. Parágrafo 1º. O cancelamento de que trata o caput deste artigo será operacionalizado mensalmente pela instituição financeira oficial depositária, mediante a transferência dos valores depositados para a conta única do Tesouro Nacional e do montante cancelado, pelo menos 20% deverá ser aplicado pela União na manutenção e desenvolvimento do ensino e pelo menos 5% será aplicado no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Então, a Lei 13.463, ela diz que se o precatório ou a requisição de pequeno valor federal ficar lá por 2 anos, mais de 2 anos, na instituição bancária, na instituição financeira oficial, e não for levantado pelo seu credor, pelo seu titular, então ele é cancelado e o valor é devolvido à conta única do Tesouro Nacional. E desse valor devolvido, pelo menos 20% tem essa destinação e pelo menos 5% tem essa destinação, que é justamente destinação legal do montante cancelado. Então nós temos aqui uma lei que cancela automaticamente os precatórios e as requisições de pequeno valor que não foram levantadas pelo seu credor, pelo seu titular, em 2 anos, portanto, estava lá na instituição financeira, no banco, não foi levantado precatório nem requisição de pequeno valor federal pelo credor, pelo seu titular, existe o cancelamento automático e o valor é devolvido para a conta única do Tesouro Nacional. O Supremo Tribunal Federal disse que essa lei é inconstitucional. Eu já analisei isso aqui no canal. O Supremo disse é inconstitucional o cancelamento automático realizado diretamente pela instituição financeira oficial depositária e sem prévia ciência do beneficiário ou formalização do contraditório de precatórios e requisições de pequeno valor federais não resgatados em 2 anos. Então, não havendo resgate de 2 anos, havia o cancelamento automático. O Supremo disse que a lei que criou esse mecanismo, esse instrumento, é inconstitucional. E o Supremo listou os princípios constitucionais que essa lei viola no entender daquela Suprema Corte. Viola o princípio da separação de poderes, viola o princípio da segurança jurídica, do respeito à coisa julgada e do devido processo legal, ofende o direito de propriedade. Então, aqui está a fundamentação do Supremo no julgamento da ADI 5755, que, como disse, já analisei aqui no canal. Aí a pergunta em sequência à decisão do Supremo Tribunal Federal é: o que acontece com o dinheiro dos precatórios que foram cancelados? Estavam ou foram para a conta única do Tesouro, e aí esse dinheiro, no momento em que o Supremo disse que esse cancelamento automático é inconstitucional, o que acontece ou deve acontecer com esse dinheiro? Em tese, o dinheiro deveria voltar imediatamente aos bancos para que possam ser levantados por seus titulares. Ou seja, os valores decorrentes dos precatórios e das requisições de pequeno valor que foram canceladas, no transcurso da lei, como a declaração de inconstitucionalidade ela afeta a lei desde o seu nascimento, em tese, esses valores deveriam voltar imediatamente aos bancos para que possam ser levantados por seus titulares. A partir da decisão do Supremo, não somente a partir da decisão do Supremo. A partir da decisão do Supremo, tudo aquilo que foi efetivamente cancelado e foi depositado na conta do Tesouro, inclusive os cancelamentos anteriores à decisão do Supremo, deveriam voltar para as contas dos respectivos titulares para o levantamento do RPV, da requisição de pequeno valor e do precatório. Portanto, essa é a decisão do Supremo e esse é o efeito natural da declaração de inconstitucionalidade.
Mas após a decisão do Supremo, o advogado-geral da União apresentou embargos de declaração para modular temporalmente a decisão do Supremo, dizendo o seguinte, disse o AGU no seu ED. É imprescindível que a declaração de inconstitucionalidade opere na espécie efeitos ex nunc, ou seja, não retroativos, portanto, a partir da publicação da decisão. Pois, além das dificuldades inerentes à operacionalização da devolução desses valores, o valor acumulado de precatórios e RPVs cancelados e não recompostos segundo a disciplina do artigo 3º da Lei 13.463 alcança o patamar de 15,2 bilhões. Então, 15,2 bilhões é o montante daquilo que foi cancelado e foi depositado na conta única do Tesouro Nacional para a destinação da lei e para uso da União, ou seja, os valores que foram cancelados a título de precatório e RPV e depositados na conta da União. Bom, essa foi a ideia do advogado-geral da União por meio da apresentação dos embargos de declaração. Para que a gente entenda o que o Supremo decidiu, antes eu preciso te explicar por partes. Você pode estar se perguntando, professor, o AGU pode apresentar embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade? O Supremo disse que sim. O Supremo disse assim, ó, o advogado-geral da União, no processo de controle objetivo de constitucionalidade, que é o caso da ação direta de inconstitucionalidade, não exerce atividade de representação judicial da União, mas munus especial do qual foi incumbido pela Constituição, nessa condição, tem legitimidade para a interposição de embargos de declaração. Nós temos, portanto, a legitimidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal para que o AGU possa, por meio de ED, pedir a modulação da decisão em ADI. Bom, nesse primeiro ponto, falamos apenas da legitimidade. O segundo ponto, os embargos de declaração podem servir para modular decisão em ADI? Você que estuda a ciência processual civil e, portanto, conhece o artigo 1022, incisos 1, 2 e 3 do CPC, você sabe que só cabe embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, acaso existentes na decisão judicial, ou corrigir erro material. Não existe lá, no Código de Processo Civil, a possibilidade do manejo dos embargos de declaração para modular decisão em processo de controle objetivo. Primeiro, o Supremo permite a interposição do ED por meio do advogado-geral da União, e segundo, o Supremo também permite a jurisprudência do Supremo, se firmou no sentido do cabimento dos embargos de declaração para se pleitear a modulação dos efeitos das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Portanto, nós temos uma função dos embargos declaratórios que não existem no Código de Processo Civil, mas existe na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fim de que, por meio dele, o advogado-geral da União, por exemplo, possa solicitar a modulação de decisão em ADI. Então, esses dois pontos esclarecidos por meio da própria jurisprudência do Supremo, tendo esclarecido esses dois pontos, vamos para a decisão do Supremo nesse ED que estamos estudando. Ou seja, o ED foi para modular temporalmente os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do cancelamento automático dos precatórios e requisições de pequeno valor depositados há mais de 2 anos e não levantados, e esses valores foram para a conta única do Tesouro Nacional. A devolução desses valores seria exatamente, em tese, o efeito automático da declaração de inconstitucionalidade, sendo que, além da dificuldade inerente à operacionalização, são 15,2 bilhões que a União deve devolver às contas de precatório e RPV para que seus titulares / credores possam levantar. Por isso, pediu o AGU, por meio de ED, a modulação. Nós vimos que ele pode apresentar o ED e nós vimos que o ED serve para modular. Vamos para a decisão do Supremo. Há de se ressaltar, por relevante, que 25% dos valores relativos a precatórios e RPVs cancelados tinha destinação vinculada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino e ao Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçados por Morte, isso nós vimos no texto da lei. Sendo certo que parcela significativa de tal montante, conforme destacado pelo AGU, já foi objeto de empenho, liquidação e pagamento. Ou seja, o dinheiro já foi utilizado nos termos daquilo que previu a lei, pelo menos 25% dos valores. Nessa linha, conforme acentuado pelo advogado-geral da União, entendo que por razões de segurança jurídica orçamentária e de excepcional interesse público, se mostra mais adequada a hipótese à atribuição de eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade firmada no acórdão embargado. Isso porque o grave impacto ocasionado ao erário, especialmente no tocante ao planejamento financeiro da União,
bem assim a reativação imediata de requisitórios, traduz um estado de instabilidade incompatível com o Estado de Direito. A modulação dos efeitos da decisão declaratória de inconstitucionalidade do caso apresenta-se como necessária para proteger a confiança legítima que resultou na prática de atos com respaldo em autoridade aparente e observar a boa-fé objetiva enquanto princípio geral de direito norteador das decisões judiciais. Então, perceba que toda a fundamentação do Supremo é no sentido de acolher os embargos de declaração do Advogado-Geral da União, e foi assim que aconteceu. O Supremo acolheu os embargos de declaração para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, assentando que o deciso de mérito proferido nesta ação direta somente produz efeitos a partir da publicação da ata de julgamento meritório, ou seja, 6/7/2022. Portanto, o Supremo disse que, para trás de 6/7/2022, o que foi cancelado, aplica-se a norma, aplica-se a lei. É preciso com que o credor / titular do precatório ou requisição de pequeno valor, ele requeira novamente o precatório ou a RPV para que possa receber os seus valores. A partir de 6/7/2022, portanto, os cancelamentos automáticos estão impossibilitados em razão da inconstitucionalidade da Lei 13.463 de 2017. Então, portanto, por meio desse ED, na ADI 5755, nós temos uma importantíssima atuação do Advogado-Geral da União, que conseguiu a modulação temporal da decisão de inconstitucionalidade da Lei 13.463, permitindo, portanto, com respaldo do Supremo Tribunal Federal, que a União não tivesse que devolver de forma imediata 15,2 bilhões de reais. Importantíssima atuação do Advogado-Geral da União, e nós destrinchamos a decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive com explicações que são preliminares àquilo que decidiu o Supremo de fato nos embargos de declaração, que foi pelo seu acolhimento. Muito bem, espero ter te ajudado com mais essa decisão, importantíssima para os concursos da advocacia pública e concursos públicos em geral. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.